Geralmente, quando a gente fala sobre família, a gente pensa naquela família tradicional do casal, marido, a esposa, os filhos, e aí a gente já pensa assim, a mensagem é para eles, né? Mas não, nós temos vários tipos de família, inclusive aqui nessa comunidade, famílias de pessoas que são viúvas e viúvos, famílias de pessoas divorciadas, famílias de pessoas que são mães solteiras, famílias de pessoas que são solitárias, mas que constroem as suas relações de intimidade justamente com aqueles que se aproximam delas, né? Então nós temos várias configurações de famílias, além daquele estereótipo que nós temos da família tradicional, famílias de jovens casais, Sara e Mateus, né? Nós temos famílias de casais mais velhos que não têm filhos também, enfim, várias configurações. Então, não importa qual seja a sua configuração familiar, as reflexões a partir do texto bíblico sobre algumas famílias que nós encontramos na Bíblia, ela pode falar para você, para o seu lar, para a sua casa e também para você como indivíduo. E eu quero convidar você nessa noite, justamente para abrir a Bíblia, para falar sobre família, ou acessar a sua Bíblia, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, nós vamos ler a partir do verso 12, primeiro livro do profeta Samuel, nós leremos a partir do verso 12, diz assim a palavra de Deus: os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e, enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote perguntava tudo que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. E se o homem dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta sagrada, a oferta do Senhor. Vamos orar? Deus, nós te pedimos mais uma vez, nessa noite, nesse momento de celebração, o Senhor visite os nossos corações e ajude a nossa compreensão com o auxílio do Espírito Santo, para que nós possamos entender a sua palavra, que ela venha de encontro às nossas necessidades, às nossas questões, e que ela também ofereça para nós um novo horizonte de transformação e de jornada de vida, para que nós possamos nos conduzir sempre segundo a sua vontade, segundo aquilo que o Senhor apresenta pela sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 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 Esse é um trecho de uma grande história, uma história que está relacionada também com a história do profeta, do sacerdote, do juiz, que foi Samuel, e uma história que fala de um sacerdote que tem filhos, que carrega então com essa linhagem uma função sacerdotal, e esse homem é um homem piedoso, o sacerdote Eli, mas que na sua trajetória ele ensina para a gente, não propriamente o que a gente deve fazer, mas coloca questões sobre aquilo que a gente não pode fazer. Na verdade, a história dos seus filhos é uma história com um sentido negativo, de algo que mostra algo, na verdade, que a gente não deve fazer. E
nossa casa, a nossa família, no nosso lar, a gente pensa como sempre esse lugar sagrado. Não um sagrado religioso, não um sagrado que precisa de um ritual para ser cumprido, para se aproximar de uma divindade, não a linguagem sagrada do religioso, mas a compreensão de sagrado. Esse lugar é sagrado, esse lugar que nós estamos, onde nós chamamos nossa casa, nosso lar, onde nós encontramos a nossa família, os nossos filhos, os nossos queridos, os nossos irmãos, irmãs, netos, enfim, acaba sendo um lugar sagrado. Essa representação de sagrado, ela acaba transcendendo, então, o ambiente religioso, que às vezes nós consideramos também como sagrado. E é lógico que como pessoas religiosas, nós sabemos, nós entendemos e nós buscamos viver com uma certa sacralidade a nossa vida, com essa dimensão do sagrado, de diversas maneiras. Mas existem algumas coisas, de fato, na nossa vida cotidiana que nós consideramos sagradas. Então a gente fala, olha, se falar do meu filho, se falar da minha filha, se tocar nele de um jeito, nada de um jeito, se falar da minha mãe, é sagrado, não pode. Então a gente reage de uma maneira, por quê? Porque nós consideramos aquele lugar, aquele espaço de afeto, de relações, um lugar muito especial. E tudo isso sinaliza para a gente alguma forma de sacralidade. E o valor, na verdade, que a gente dá para cada ambiente que a gente vive, né? E justamente também o ambiente da nossa casa. Se você quiser usar uma outra linguagem, o ambiente da sua família, da nossa família, do nosso lar. E eu acho esse texto interessante, eu disse pela manhã, porque nesse texto nós começamos a pensar, ou a partir dele, na sacralidade da nossa casa, olhando uma família que muitos costumam dizer que é uma família modelo. Por quê? Porque a família sacerdotal, a família do sacerdote, no imaginário religioso, ela é considerada uma família modelo, uma família que tem que ser uma família ideal justamente para prestar o serviço religioso. E é interessante, porque se você é filho ou filha de pastor, ou se você viveu na família pastoral, ou se você conhece filhos e filhas de pastores, você vai entender e pode perguntar para eles o peso que eles carregam sobre a cobrança que eles têm justamente por serem filhos ou filhas, esposas de pastores. Porque se entende que uma família de pastor precisa ser uma família praticamente perfeita na prática da sua religiosidade, na prática da sua vida. E a casa de Eli, como uma família sacerdotal, se a gente pudesse atualizar, eu disse pela manhã, é como se fosse uma casa de uma família, de um pastor, uma família pastoral. Eli era um sacerdote em Israel, e a figura do sacerdote era aquela que mais se aproxima da figura de um pastor no nosso tempo cotidiano, no nosso tempo de hoje. E eu não quero sugerir aqui que os problemas que nós lemos aqui nesse texto da família de Eli são responsabilidades inteiramente de Eli, porque nós não sabemos. Quer dizer, esses dois filhos que estão causando problemas ali no serviço religioso, eles não podem, na verdade, ser relacionados, ou a sua atitude não pode ser relacionada à própria atitude de Eli, porque nós vivemos assim, às vezes nós carregamos um certo tipo de culpa religiosa, diante daquilo que os nossos filhos vivem, diante daquilo que os nossos entes mais próximos vivem, porque a gente se pergunta às vezes, quando a gente percebe que um filho, uma filha, alguém próximo, está tomando um caminho diferente daquilo que nós pensamos e projetamos para ele, da fé que nós gostaríamos de compartilhar com eles, e nós pensamos assim, onde foi que eu errei? Um sentimento de culpa, quer dizer, como é que isso está acontecendo e eu não percebi? A gente começa às vezes a conversar com o espelho,
fala, por que chegou nessa situação? Então essa experiência de culpa, de trazer uma responsabilidade que não necessariamente é sua, às vezes nos incomoda. E a gente não pode aqui transferir para o Eli, porque a gente não conhece a vida desse sacerdote na educação dos seus filhos. Então é possível que a gente olhe às vezes para o Eli como se ele fosse um bode expiatório e fosse o problema de fato de todas as falhas da sua família. Mas eu disse para o momento também que eu não acho justo a gente fazer esse tipo de julgamento. Então a reflexão que eu gostaria de desenvolver hoje, ao olhar para essa casa, a casa de Eli, é justamente a gente fazer algumas questões que não estão no texto, mas sobre o nosso lugar sagrado que chamamos casa, que chamamos família. Quer dizer, como nós podemos ser mulheres e homens adultos com um olhar, quer dizer, que carregam em alguma medida e sempre dentro das limitações as responsabilidades, o zelo de fazermos com que o ambiente mais sagrado, mais íntimo da nossa vida, que é a nossa casa, seja um ambiente preservado de erros que poderiam ser evitados. Como que a gente faz para que esse ambiente chamado casa seja um lugar onde a gente tenha prazer de estar, de coexistir, E eu acho que quando a gente olha para a história de Eli, a gente consegue entender algumas coisas, ou colocar pelo menos algumas questões. Qual que é a história de Eli? Ele era um sacerdote, ele vinha de uma linhagem sacerdotal, e tinha, o texto diz, pelo menos 2 filhos. 2 filhos aparecem no relato do texto bíblico, e Eli tinha esses 2 filhos, jovens, provavelmente, mas já chamados de homens aqui pelo texto, com a sua função sacerdotal na religião que eles praticavam, e eles tinham a incumbência, esses filhos, de perpetuar justamente a função que o pai exercia. Eles pertenciam a uma linhagem sacerdotal, a um povo escolhido e separado para servir na religião. E o texto diz que os filhos do sacerdote ali, eles eram ímpios. Eles não eram pios, eles eram ímpios. Eles justamente foram separados para um propósito, uma função a qual eles precisavam acreditar e respeitar, mas que eles não acreditavam e não respeitavam. Eles eram ímpios, eles profanavam aquilo que era considerado por aquele povo sagrado. E nós temos esse problema, porque existe um problema de ofício, mas existe também uma ruptura histórica em relação ao desejo do pai, em relação àquilo que se espera dos filhos, em relação àquilo que os filhos decidem fazer de fato e como decidem viver. Porque a decisão dos filhos de Eli de acreditar ou não acreditar não depende de Eli, assim como nós não podemos escolher o que os nossos filhos vão ou não acreditar. Mas eu acho que, e eu disse de manhã que você pode concordar comigo, que há uma certa frustração no nosso coração quando a gente acredita muito em uma coisa, quando a gente tem uma fé cristã, onde a gente vê sentido, onde a gente vê salvação para a vida de hoje, e de repente os nossos filhos decidem não acreditar, não seguir o mesmo caminho. Pensa você, enquanto pai, enquanto mãe, tio, irmão, irmã, não sei, se uma dessas coisas que você deseja para os seus filhos, e para os filhos dos seus filhos, se não é justamente que eles perpetuem a fé que você tem, que eles vivam justamente a fé que você vive e partilha com eles, que você
deseja, na verdade, e é isso que nós desejamos para o nosso seio familiar, quando a gente acredita em Jesus Cristo, que eles vivam uma vida calcada nos valores do Evangelho. Mas o que a gente às vezes não realiza é que, além de desejar, essa também é uma responsabilidade nossa. Eu disse, obviamente, que os filhos vão tomar as decisões, os nossos entes queridos vão tomar as suas próprias decisões, mas nós temos um certo grau de responsabilidade nisso. Por isso, nesse texto, eu me coloquei 3 questões que não estão propriamente no texto, mas que, ao observar essa família disfuncional, essa família que está transgredindo aquilo que é sagrado, e eu comecei a pensar em algumas questões para a gente hoje, a partir da atitude dessa família. A primeira questão é, justamente, quem educa os nossos filhos na fé? Quem educa os nossos entes queridos na fé? É o sistema religioso? Ou é o pai e a mãe, o tio, a tia, o avô, o sistema parental, o sistema de tutoria, se a gente quiser assim dizer? Esse texto aqui, ele fala de filhos de um sacerdote a despeito de ser um sacerdote justamente fiel, digamos assim. Seus filhos eram ímpios, e esse texto coloca essa pergunta sobre a responsabilidade, porque seguindo o sistema religioso, eles cumpriam o serviço religioso, mas mesmo assim, eles não eram pios, eles eram ímpios. Porque você pode não ser literalmente pai ou mãe de alguém, mas você pode pensar aqui no contexto dessa grande casa que nós chamamos Casa de Deus, nesse contexto comunitário, de quem é a responsabilidade justamente de passar o bastão. A gente estava vendo aqui quanta criança, o Márcio disse, né? Eu disse pela manhã, é bom ver esses 2 bancos vazios, porque antes mesmo, no começo do culto, eles estavam cheios de crianças, estavam ali se apertando e até fazendo um ruído no culto. Mas é bom ver isso acontecer, por quê? Porque o barulho dessas crianças indo para a sala, indo para o lugar preparado para elas, tendo uma programação onde a gente trabalha as questões essenciais da vida, faz com que elas se importem com coisas que porventura elas não vejam no cotidiano da vida. Isso tudo é muito importante. Eu disse inclusive que no pedido de orações, né, eu fico sabendo de alguns, eu sou pastor, tenho que saber, é uma fofoca na verdade, né? Porque eles contam tudo no pedido de oração, pela viagem, pela pizza, pela doença, por tudo. Tá? Pelos desejos, pela compra do carro, da casa, eles vão contando tudo, porque há uma sinceridade muito grande nesse partilhar, né? Eu disse também que um dos meus maiores medos é enxergar, ou na verdade ver um dia as minhas filhas perdendo o cuidado, o carinho, o afeto por esse ambiente. Esse é um dos meus maiores medos quando vejo justamente elas crescendo, né? E por quê? Porque esse lugar, embora seja um prédio, é um lugar no qual nós criamos uma relação afetiva. Não é verdade? Quando a gente voltou da pandemia, eu disse também, a gente entrava ali, mesmo antes do culto começar, depois de um tempo separado, e a gente se emocionava. Tinha gente que chorava caminhando e entrando, e vinha logo para o seu banco de estimação, porque crente tem o seu banco de estimação, né? A gente sempre vê, aqui quem está aqui de cima, sempre vê as pessoas mais ou menos nos mesmos lugares, assim. Eu acho que as pessoas até falavam com o banco, assim, passavam a mão, né? Davam um abraço no banco, nossa, estou de volta, né? É o nosso lugar de estimação, né? Quer dizer, a gente carrega uma relação afetiva por esse lugar, sim, né? E esse lugar é muito importante nesse sentido, na educação que dá para pessoas da nossa família. Isso aqui é a nossa casa, de alguma maneira.
E esse lugar, que nós chamamos comunidade, desenvolve papéis e funções importantes na agenda da nossa família. Agora, existe um papel, uma função que é minha, que é da Fê, como pai e mãe, em relação às minhas filhas, sabe? O papel justamente de perpetuar a fé. Essa história do sacerdote Eli me faz perguntar justamente de quem que é a responsabilidade. Se é do sistema religioso, embora ele tenha a sua importância e seja um apoio, ou do pai, da mãe, da família, de perpetuar a fé. Porque aqui no caso de Eli é pai desses 2 meninos jovens que estão na vida religiosa justamente por conta de um sistema religioso. E existe sim uma colaboração do sistema religioso, dessa comunidade, nessa educação da fé. Mas o meu ponto é, existe uma responsabilidade que não pode ser terceirizada por nós, jamais. Que não é fácil de ser desempenhada, que às vezes não se desenvolve como nós planejamos, é verdade, mas que a despeito de qualquer coisa, não pode ser terceirizada. E eu disse de manhã que às vezes as pessoas me acham um pouco liberal, né, em algumas ideias, assim, mas desse ponto de vista eu sou muito conservador para ser liberal. Eu sou muito conservador porque existe muito benefício que a gente desfruta dessa cultura de prestação de serviço disso na nossa sociedade. Nós estamos acostumados a terceirizar as coisas, nós estamos acostumados à prestação de serviços, e obviamente essa prestação tem os seus efeitos colaterais, mas num certo sentido, para quase todas as áreas da vida, nós já podemos terceirizar muitas coisas na nossa sociedade, e existe isso inclusive na religião. A religião que não deveria fazer parte desse pacote de terceirização, de prestação de serviço. Então muita gente, na vivência da sua fé, ela acaba procurando uma experiência de prestação de serviço. Tem gente que consome fé, tem gente que consome fé como se fé fosse um produto qualquer que ela pudesse justamente comprar ou terceirizar de algum lugar. E isso é muito problemático do ponto de vista da experiência, do ponto de vista da fé mesmo. É perigoso, porque você pode até julgar terceirizando esse serviço que você teve uma experiência nota 10, consumindo religiosidade. Você pode ir num culto e dizer: eu vou no culto daquela igreja porque lá eu me sinto bem, porque lá a música é legal, porque aquela igreja me apetece, me agrada. Entende? Você vai consumindo, você pode consumir inclusive produtos religiosos pela internet, produtos que são oferecidos assim para os mais diversos gostos. Eu disse também de manhã que às vezes eu vou stalkeando os membros da igreja. Vocês sabem o que é stalkear, né? É ficar olhando lá o Instagram, o perfil, o que posta, etc. Então eu vou fazendo isso e vou falando: nossa, mas essa pessoa postou um produto religioso que nem tem a ver com o nosso caminhar na comunidade. Meu Deus, me assusta às vezes. Eu falo: eu tenho que falar com fulano, eu tenho que falar com ciclano. Por quê? Porque a gente está dentro dessa terceirização, onde a gente encontra produtos feitos que vão tirando a nossa vivência da fé, e a gente vai se baseando então a partir dessa terceirização. A nossa experiência de fé, ela é atomizada, ela é reduzida pela terceirização, e ela é transformada então simplesmente em mercadoria, como se a gente pudesse consumir. E você pode viver consumindo produto religioso, e isso pode te dar até a sensação de que você está crescendo na fé, mas em algum momento essa experiência vai colocar lacunas diante de você que você não vai conseguir responder. É muito fácil a gente olhar uma aula e reproduzir essa aula. O difícil é a gente explicar
o ensinamento dessa, ou vivenciar o ensinamento dessa aula na nossa vida, e explicar a partir do ponto de vista da experiência, da vivência, daquilo que a gente aprendeu. Então, é muito fácil a gente dizer na nossa vida religiosa, deixa eu pegar esse produto aqui, pegar o outro produto aqui, e construindo. E a minha questão nesse momento é, então, e quando você não está consumindo a religião? E nesse momento que você está lá na sua casa, na sua família, com os seus, e não está aqui no serviço religioso. E nesse momento em que você está na sua casa, o que está acontecendo com os seus e com você, quando você não está consumindo o produto religioso? O que está acontecendo? Eu quero trazer os meus filhos, os meus entes para cá, para que eles consumam um produto religioso, para que o sistema religioso faça perpetuar a minha fé neles, ou eu trago eles para cá porque eu entendo que é um lugar fascinante, especial, para eles construírem a fé, as relações e vivenciarem também a fé. Mas em casa, quando eu não estou aqui, o que está acontecendo? Quais são as minhas falas? Quais são os nossos comportamentos? O que acontece? E aqui na história dessa família, essa história me faz pensar nessa responsabilidade essencial. Eu olho para essa história com muito cuidado, como eu disse, para não julgar o sacerdote ali, mas eu me pergunto de quem era a responsabilidade de educar esses filhos. Qual é o principal agente de educação das minhas filhas na fé? A comunidade de fé ou eu e a Fernanda? Vocês estão entendendo? E muito mais do que fazendo as práticas religiosas em casa, orando, lendo a Bíblia, que é importante, mas também dando testemunho da sua vida, do tom de voz que você fala, de como você fala e respeita os seus filhos, de como você respeita os seus pais, os seus irmãos, os seus tios, suas tias, seus avós, de como você se porta no dia a dia, daquilo que você assiste, daquilo que você ouve. Quais são as palavras que saem da sua boca? Tudo isso nos faz pensar, porque o ambiente da nossa casa, ele é sagrado, e ele precisa ser tratado como um ambiente sagrado. Uma segunda questão que esse texto me colocou é justamente, será que uma vida bem sucedida do lado de fora vale uma vida mal sucedida do lado de dentro? Será que uma vida bem sucedida do lado de fora vale uma vida mal sucedida do lado de dentro? Porque pensa, por exemplo, eu sou um pastor, eu sou ministro da religião, eu falo aqui, eu prego quase todo domingo para vocês, eu acompanho pessoas na sua caminhada e jornada de fé, e às vezes as pessoas chegam para mim e me falam: André, aquilo que você falou, a pregação que você fez eu repensar alguma coisa, deu sentido para um momento da minha jornada, aquela conversa que a gente teve. A gente vai recebendo isso é muito gratificante. Você que é cristão, que pôde fazer algo por alguém, talvez já tenha ouvido coisas semelhantes como essas, sabe? E eu fico muito feliz quando as pessoas chegam até mim e falam da transformação que viveram por conta da vivência da comunidade, por conta de conversas que tiveram comigo ou com outras pessoas, porque isso acontece, porque Deus age e atua através de nós. Eu falo isso assim, me entendam com toda humildade, mas eu disse que eu preciso confessar uma coisa aqui para vocês: nada me alegra mais nessa vida, assim, ou na verdade, não há uma expectativa maior no meu coração, além de todas essas falas reunidas, assim, do que ouvir essas falas que eu ouço às vezes de duas pessoas pequenas, que são as minhas filhas, sabe? Com todo respeito a todo mundo que chega e partilha comigo essa transformação. Mas você entende o ponto?
de duas pessoas que eu quero ouvir na sinceridade do coração dizendo sobre a fé. Assim, é a grande expectativa, porque por mais que eu tenha consciência do meu papel como pastor, que participa desse ofício religioso, enquanto, sabe, um cristão que tem a incumbência de falar do amor de Deus, até onde eu conseguir, para quem eu conseguir, etc. Tem duas vidas que estão debaixo dos meus braços, e eu disse que já não estão mais cabendo debaixo dos meus braços, porque estão crescendo. Essas duas vidas são as quais eu desejo medir a minha vocação, na verdade. E eu acho que essa eu disse que é um ponto de vista interessante para a gente pensar a nossa fé, porque se há algum sucesso, se a gente pode medir algum tipo de sucesso na nossa jornada de fé, essa medida, na verdade, pode ser pensada em relação ao impacto que nós causamos na vida daqueles que estão próximos a nós. Esse é o sucesso da nossa jornada de fé. E aqui a gente pode sair do contexto dos filhos, porque você pode ser um casal sem filhos, você pode ser uma pessoa solitária. Então pense assim nas pessoas mais próximas, naquelas que podem justamente simbolizar uma relação de filho, de filha. Quais são as pessoas mais perto de você? Porque às vezes a gente quer marcar o mundo, mas esquece da nossa casa. E o mundo, eu disse que para mim é uma coisa muito grande, é muito abstrato, né? Quer dizer, é muito mais fácil a gente conseguir marcar alguma coisa no mundo do que a gente marcar intimamente as pessoas na nossa casa. Quando a gente ouve coisas como fulano, ciclano, ele é a referência do setor dele, ele é o que tem mais conhecimento, ele é a pessoa mais equilibrada da empresa, no meio dele, etc. Isso é muito fácil de a gente ouvir. A gente ouve costumeiramente, copiosamente, falas como essas. Mas é muito mais difícil a gente ouvir fulano mudou como marido. Ele era de um jeito, agora ele é outro. São falas muito mais difíceis de acontecer. Sabe por quê? Porque o mundo, ele pode ser marcado de uma maneira muito mais fácil, porque é abstrato, do que uma casa onde você trabalha relações íntimas, de profundidade. Então, será que compensa? Essa é a grande questão. Uma vida toda bem sucedida, marcada do lado de fora, no mundo, e problemas no núcleo familiar, não pela contingência da vida, porque problemas acontecem, mas porque deliberadamente ou intencionalmente eu optei por ser um sucesso do lado de fora e negligenciei o meu desafio de ser um sucesso ou bem-sucedido do lado de dentro, do lado da minha casa, na minha família. E aí eu amplio o leque aqui, porque a gente não precisa somente pensar na transmissão da fé, que é muito importante, obviamente, mas pensa na formação de caráter, pensa na segurança, pensa na provisão, pensa na estabilidade emocional. Cuidado com esse negócio de querer ser um sucesso do lado de fora e deixar falhas que não precisariam acontecerem do lado de dentro. Cuidado. Isso também é muito sintomático da sociedade em que a gente vive, porque a gente vive num tempo em que todo mundo quer brilhar, todo mundo quer brilhar. A gente vive num tempo em que a gente acredita em que a gente precisa brilhar o tempo todo do lado de fora. É uma sociedade da imagem, eu disse, é uma sociedade do Instagram, é uma sociedade que demonstra, onde você publiciza a você mesmo e as coisas que você faz. E a gente, então, precisa, nessa sociedade, parecer ser extraordinário o tempo todo. O tempo todo a gente precisa parecer ser extraordinário. Sabe, é quase que uma injunção, uma regra que a gente precisa cumprir. A pregação que eu prego precisa ser maravilhosa, tocar todo mundo sempre. As músicas
almoço precisa ser o melhor almoço sempre. As conversas precisam ser sempre conversas perfeitas, produtivas, que levem a gente para uma transformação. Sabe? A gente vive num tempo assim, um tempo em que a gente vive a injunção do extraordinário, da regra do extraordinário. Mas o extraordinário, diz, é um extra do ordinário. O extraordinário não acontece todo dia. Nós, na verdade, o corriqueiro, o cotidiano, é ordinário. Nós vivemos ordinariamente a nossa vida. E o extraordinário, de fato, ele acontece algumas vezes. Então a gente precisa regular esse negócio de querer ser extraordinário em tudo. Senão a gente vive com expectativas e vai se frustrando diante dessas expectativas. Ninguém é extraordinário o tempo todo. Ninguém. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. A gente não é extraordinário o tempo todo. Eu já disse aqui uma vez, eu estava assim, acompanhando um rapaz em outra igreja, e de repente ele parou de falar comigo. Ele falou assim, eu estava muito próximo dele, um rapaz já era um homem de seus 40 e poucos anos, enquanto eu tinha os meus 30 e poucos, mas ele parou de falar comigo, do nada assim. E eu vi que ele me excluiu, na época era o Facebook, a gente não tinha nem muito esse hábito do Instagram ainda. Eu não tinha, né? Os velhos que começaram a chegar depois, no Instagram. Mas e aí eu tentei entrar em contato com ele, e quando eu encontrei com ele, ele falou para mim, não, é que você tem uma vida perfeita, eu olho suas fotos, eu queria ter uma família como a sua, eu queria ter isso com... Aí eu falei, não, eu vou te contar uma história. Não é assim a vida real, não é aquilo que a gente posta. E eu não estou criticando aqui os posts, tá? Porque a gente pode postar sim aquilo que nos alegra, compartilhar aquilo que pode fazer bem para o outro. Não é essa a questão. A questão é dessa injunção que a sociedade coloca na gente de viver sempre uma vida extraordinária. E quando a gente não precisa disso, a gente precisa ter consistência. A gente precisa ser regular naquilo que a gente acredita. Ter consistência na nossa fé, nos nossos compromissos, nas nossas responsabilidades. É isso que a gente precisa. Então, cuidado com esse negócio de ser extraordinário, de querer ser extraordinário o tempo todo. Porque esse é o desejo de alguém que quer brilhar para fora. Porque a gente só consegue ser extraordinário o tempo todo para as pessoas que não convivem com a gente. Não é verdade? Para as pessoas, quem disse, acho que foi Milor Fernandes que disse, quão admiráveis são as pessoas que nós não conhecemos muito bem, porque basta a gente conhecer mais um pouquinho, e a gente vai então adentrando aí o caos de cada vida, quer dizer, porque a gente não consegue, ninguém é extraordinário. Eu poderia tentar aqui passar uma imagem para vocês de que eu sou um pastor extraordinário todo domingo, é mais fácil, vir todo domingo, me apresentar como pastor para vocês e passar um papel para que vocês construam, no imaginário de vocês, que o André é um pastor extraordinário. Embora eu não consiga fazer isso, mas eu posso tentar construir isso na mente de vocês. Mas eu disse pela manhã, vai perguntar para a Fê se eu sou extraordinário todos os dias. Eu falei, não pergunta não, porque vocês vão se escandalizar. Vocês vão se escandalizar. E pensem se vocês conseguem. Lógico que não. Vocês não conseguem, levem para vocês. Por quê? Está tudo bem. Porque ninguém é extraordinário o tempo todo. Não precisa ser. Procure ser consistente do lado de dentro. No âmbito da sua família. Regular ali dentro. Sabe, essa história é interessante, eu disse, porque, como eu disse na introdução, é uma história que se entrecruza com a história do profeta Samuel. O sacerdote Eli, ele recebe o profeta Samuel ainda pequeno. Samuel é filho de Eucana e de Ana. O seu pai chamava Eucana e sua mãe Ana. E eles então dedicam o seu filho para o serviço religioso. E o Samuel, que é uma pessoa que vem de fora, cuidada por Eli, é um caso de sucesso. Mas os filhos de Eli, que são pessoas de dentro, são um caso assim de lamentação.
aquilo que é essencial do lado de dentro. E uma última questão para a gente terminar, que esse texto me coloca, é justamente qual é a importância, ou qual é a preocupação com o valor que os nossos filhos, que nós temos, com o valor que os nossos filhos dão ao sagrado. Qual é a nossa preocupação com os nossos filhos relativa ao valor que eles dão àquilo que é sagrado. Porque o verso 17 diz que os pecados desses jovens eram muito grandes à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta sagrada. Com desprezo a oferta sagrada. Eles estavam tratando com desprezo a oferta sagrada. Esses jovens eram filhos do sacerdote e desrespeitavam o sagrado. E não desrespeitavam somente o sagrado do pai, da religião, mas desrespeitavam o sagrado do outro, aquilo que o outro vinha oferecer e que para ele era sagrado, porque era oferecido para Deus, eles desrespeitavam. Porque eu disse de manhã que o sacrifício nunca foi uma questão de Deus para Deus. Deus acolheu, obviamente, o sacrifício do povo de Israel. Ele acolheu, mas ele diz em várias partes do Antigo Testamento que ele não quer sacrifício, ele quer coração quebrantado, que ele não quer sacrifício, ele quer que você cuide do órfão, da viúva, do estrangeiro, dos mais vulneráveis da sociedade. Ele não quer sacrifício, mas o sacrifício era a linguagem humana daquele povo para se relacionar com Deus, e Deus obviamente acolheu aquela linguagem daquele povo. Mas esses filhos do Eli, eles estavam profanando aquilo que era sagrado do outro, daquele povo que trazia aquelas ofertas. E não é uma questão, porque o texto diz que eles iam lá e enfiavam um garfo nas partes mais gordas das carnes e levavam embora e faziam um churrasquinho depois. E a questão não é de pegar a carne mais gorda ou mais magra, a questão não está aqui. A questão, me parece, nesse texto, é como é que você invade o sagrado do outro, como é que você desrespeita o sagrado do outro assim. Quem é você? Quem você pensa que é para invadir aquilo que o outro considera sagrado? Entende? Eu acho que a nossa fé nos dá sim essa possibilidade de a gente pensar em uma sociedade melhor através dos nossos filhos, da nossa família, da nova geração que vem. E eu penso que em coisas importantes a fé nos ensina justamente para que essa nova geração faça um pouco diferente de nós. E uma das coisas mais importantes que a fé nos ensina é que o sagrado do outro deve ser respeitado. Deve ser respeitado. Seja esse sagrado religioso, seja esse sagrado secular, como as coisas que acontecem no cotidiano de uma família. Sabe? Então, por exemplo, quando a gente vê pessoas invadindo o espaço sagrado do outro sem pedir licença, difícil. Quando a gente vê casos de intolerância religiosa, seja de cristãos, ou seja de outras religiões como os cristãos, não importa. Mas quando o cristão, sobretudo, vê um caso de intolerância religiosa e passa pano, isso é desrespeitar o sagrado do outro. Isso é uma violência. Quem você pensa que é para meter o garfo no sagrado do outro? Sabe? A gente não vai avançar como humanidade, como sociedade, se a gente não respeitar o sagrado do outro. Porque nós, como cristãos, eu disse de manhã, nós historicamente nós fomos perseguidos também, nós fomos desrespeitados. E as pessoas que sofreram perseguição religiosa, inclusive no cristianismo, também se sentiram invadidas e desrespeitadas, tendo o seu sagrado profanado. Eu disse que eu vivi numa cidade, Montpellier, no sul da França, em que um prédio mais antigo, histórico, de uma igreja protestante, se transformou numa boate. Quer dizer, ele perdeu todo o objetivo pelo qual foi criado, e no qual as pessoas viveram uma experiência ali com um
certo e determinado objetivo. E a questão não é de fazer festa, não, a questão é de profanar o sagrado. É isso. Eu disse também que eu sofreria muito de ver esse lugar, esse ambiente de 70 anos, vai completar 70 anos, em que pessoas trabalharam para perpetuar a fé, porque encontraram nesse segmento de Jesus a essência da vida e puderam fazer coisas maravilhosas e grandiosas por várias pessoas, porque historicamente essa igreja já abençoou muita gente. Ver esse lugar ser profanado um dia, isso me dói. E dói no outro que tem outra religião também, de ver o lugar dele profanado. Quem você pensa que é para profanar o sagrado do outro? Mas quando a gente sai do ambiente religioso, a gente pensa no sagrado, que eu te chamei de secular, a gente pode pensar também quem nós somos para profanar o sagrado do outro. Desculpa, eu não gosto disso, mas eu vi um vídeo terrível de um pastor falando sobre o corpo da filha dele. Falando sobre o corpo, que mulherão vai te pegar, brincando. Mas quem é esse pai que pensa que pode profanar o corpo da filha? O corpo é sagrado, o corpo é meu. O meu corpo é sagrado, o seu corpo é sagrado, porque carrega a imagem de Deus. Não tem direito nem pai nem mãe de profanar o corpo do filho, nem filho do corpo do pai. Sabe? Então, quando a gente vai para essa esfera secular, dentro da nossa casa, eu trato o corpo da minha esposa com respeito, por mais que nós tenhamos o nosso espaço de intimidade. O corpo da minha esposa é sagrado e minhas filhas precisam entender, para ver que o corpo delas é sagrado. O seu corpo é sagrado, filho. Papai não vai te dar um beijo na boca. O seu corpo é sagrado. Entende? E aí a gente vai construindo e respeitando a nossa família com esses lugares sagrados. Filha, quando você for na casa do seu amiguinho, você não chega entrando. É a casa dela, é sagrada. Você toca a campainha, espera ser convidado para entrar. Quando você for pegar o brinquedo do seu amiguinho, peça, porque não é seu brinquedo, é brinquedo do outro. É o sagrado dele. E se ele disser não, você não brinca. Se ele disser sim, você brinca. Quando você for na casa do seu amiguinho, lá está o pai dele, lá está a mãe dele, o irmão, a irmã. Você respeita, igual você respeita seu pai, sua mãe e seus irmãos. É o sagrado dele. Entendendo? Quando você vê seu amiguinho lá, ele tem outra religião. Ele tem outra religião. E quando você for conversar com ele sobre religião, você respeite o sagrado dele, que não é o seu, e não precisa ser. Mas você respeite o sagrado dele, porque é o sagrado dele, não é o seu. Entende? Porque quem somos nós para invadir e garfar o sagrado do outro? E por aí vai. A gente vai construindo a sacralidade nesse ambiente mais íntimo da nossa vida, também respeitando aquilo que o outro considera sagrado. E a questão então desse texto para a gente hoje não é ele, o que você fez da sua família, mas a questão é para a gente hoje, o que nós estamos fazendo na nossa casa, da nossa casa, nesse lugar que pelo amor de Deus se torna sagrado. Porque Jesus é esse Deus humano que sacraliza a vida, não é? Ele se esvazia do seu poder e se torna um ser humano, que veio habitar entre nós, nos ensinar e morrer por nós, e depois ressuscitou. E por isso nós comemoramos a ceia do Senhor. Mas a questão é o que nós estamos fazendo nesse âmbito familiar, nesse âmbito de lar, seja ele, tenha ele a configuração que tiver, mas que é um lugar sagrado. Eu pedi para o grupo cantar de manhã e à noite uma canção para finalizar essa meditação, uma canção antiga,
que fala justamente de Deus alcançando a nossa casa, alcançando esse lugar onde nós vivemos os nossos afetos mais íntimos e mais profundos, para que Ele, com seu amor, possa derramar paz e harmonia, e assim a gente poder viver a sacralidade daquele espaço cotidiano com o amor de Deus e do jeito que Ele merece. Porque o que mais nós podemos ter ou podemos pedir do que paz e harmonia para as nossas famílias, para os nossos lares, para nossas casas? O que mais a gente pode desejar para a nossa casa, para o nosso sagrado, do que a presença de Deus causando, trazendo amor, paz e harmonia? Esse é o meu desejo para todos nós aqui nessa noite, para todas as famílias aqui representadas. Pedir para o sagrado, o mais sagrado que para a gente é Jesus, para que Ele visite a nossa casa, restaure a nossa casa e continue nos dando a consciência de que não é aqui somente no sistema religioso, mas é na vida e como ela se apresenta, sobretudo do lado de dentro, na nossa casa, no nosso lugar, que nós precisamos buscar viver de maneira sagrada, sem ritos, viver a vida celebrando, mas não desconsiderando, não desprezando, não profanando aquilo que é sagrado. Amém? Enquanto a gente canta, você é convidado a orar, a refletir, a cantar se quiser também. Deus abençoe.